Boa noite, queridos irmãos. Agradecemos a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente reunidos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, através do canal no YouTube da nossa querida casa Centro Espírita Irmão Clarence. O nosso estudo de hoje é o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina. O tema de hoje do estudo, meus irmãos, nós estamos no capítulo que se trata das expiações terrestres. E hoje o tema é Max, o mendigo. Irei iniciar uma primeira leitura sobre o tema de hoje e logo após farei uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Max, o mendigo. Em uma cidade da Baviera, por volta de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois ele não tinha família. Há quase meio século, cheio de enfermidades que o deixavam sem condições de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos além da caridade pública, que ele disfarçava indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Deram-lhe o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, do que ele sorria sem se mostrar ofendido. Por que esse título? Ninguém poderia responder. Tornara-se um hábito. Talvez fosse devido à sua fisionomia e aos seus modos, cuja distinção contrastava com seus farrapos. Muitos anos após sua morte, ele apareceu em sonho, a filha do proprietário de um dos castelos onde o deixava hospedar-se na estrebaria, porquanto ele não possuía uma casa. Nesse sonho, ele lhe disse: obrigado a vós por ter-lhes lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Quereis saber quem eu sou? Alma caridosa que vos interessastes pelo infortunado mendigo, vou atender-vos, e isso será um grande ensinamento para todos. Então, Max lhe fez a narrativa seguinte, mais ou menos nestes termos. Antes de irmos para a narrativa do irmão Max, vamos fazer então a nossa prece, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado a nossa noite de estudo. Que seja feito em Teu nome, em nome de Maria e Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos continuar agora, então, meus irmãos, a nossa leitura. E aí, o Max faz a seguinte narrativa em sonho a nossa querida irmã. Há 1 século e meio, aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor desta região, porém fútil, orgulhoso e vaidoso da minha nobreza. Minha imensa fortuna sempre serviu somente aos meus prazeres, e apenas a isso ela satisfazia, porque eu era jogador, devasso, e passava minha vida nas orgias. Meus vassalos, que eu acreditava criados para meu uso, como os animais das fazendas, eram extorquidos e maltratados para prover os meus gastos excessivos. Eu ficava surdo às suas lamentações, assim como as de todos os infelizes. E, de acordo com o meu pensamento, eles deviam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri em uma idade pouco avançada, desgastado pelos excessos, porém, sem haver passado por nenhum sofrimento verdadeiro. Tudo, ao contrário, parecia me sorrir, de maneira que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. Minha posição me valeu funerais suntuosos. Os boêmios lamentavam a perda do próprio Senhor, mas nenhuma lágrima foi derramada sobre o meu túmulo, nenhuma prece foi feita a Deus por mim, de coração, e minha memória foi maldita por todos aqueles dos quais eu aumentara a miséria. Ah, como é terrível a maldição dos que fizemos infelizes! Ela não deixou de repercutir em meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E ao morrer, cada uma de minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que surgia diante de mim, e me perseguia sem interrupção, sem que eu pudesse encontrar um lugar oculto para me esconder da sua visão. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de libertinagens, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: tu não podes mais pagar nossos prazeres. Oh, naquele tempo, como eu pagaria regiamente por um momento de repouso, por um copo de água para saciar a sede ardente que me devorava. Eu, porém, não possuía mais nada, e todo o ouro que eu distribuíra às mãos cheias sobre a terra não produziu uma só bênção, nem uma só. Entendeis, minha filha? Vamos dar uma pequena parada, irmãos, para iniciarmos umas reflexões. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos encontrar uma das parábolas de Jesus, melhor dizendo, não foi parábola, mas uma das passagens de Jesus, que é do jovem rico. Ele se aproxima até Jesus, chamando-lhe: bom mestre. Jesus até diz para ele assim: olha, bom é o Pai eterno e celestial. Por que me chamas de bom? E aí o jovem continua: como devo conseguir a vida eterna?
segue os mandamentos. Não matarás, respeitar pai e mãe. E aí o jovem fala, e o Jesus dá as leis divinas trazidas por Moisés, os 10 mandamentos. Relata para ele. E ele diz, mas eu já faço isso desde pequeno. Seria então mais preciso. Jesus responde a ele, vende então tudo que tens e dá aos pobres. Vem e segue-me. E o jovem se entristeceu. Por quê? Ele possuía muitos bens. Ele era muito rico. E foi embora. Jesus então virou para os seus discípulos e falou, estão vendo? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas com isso Jesus quis dizer que amaldiçoou a riqueza? Não, de jeito nenhum. Porque o mestre sabe com certeza muito mais e muito antes do que nós, que a riqueza é um dos instrumentos da providência divina. O que ele quis dizer, na verdade, é que a riqueza é muito difícil de ser lidada. É muito difícil de ser manejada. Porque ela com facilidade nos leva ao desregramento e aos excessos. Por quê? Porque nós não ainda aprendemos o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental em nossa vida. Precisamos aprender a lidar com a matéria, para que tenhamos uma vida espiritual elevada, para que possamos realmente progredir moralmente. E como teremos esse progresso? Como teremos esse manejo e esse uso ideal para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual? É aprendermos a ter o equilíbrio. O equilíbrio vai fazer com que possamos nos lidar em todas as situações, em todas, seja a riqueza ou seja a miséria. Ele vai fazer com que passamos por todas essas situações com harmonia, com temperança, com resignação e abnegação. E é isso que irá nos fazer progredir moralmente e principalmente espiritualmente. E aqui nosso irmão continua para nós a narrativa. Enfim,
cheio de fadiga, com as forças esgotadas, como um viajante extenuado que não vê o fim da sua estrada, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então uma voz, a primeira que eu ouvia depois de haver deixado a terra, me disse: quando tu quiseres. O que é preciso fazer, grande Deus? Respondi: dizei-me e eu me submeterei a tudo. É preciso te arrependeres, te humilhares diante daqueles que humilhaste, pedir a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa sempre é agradável ao Senhor. Meus irmãos, com certeza, todos nós, principalmente se já estamos agora numa encarnação aonde começamos a nos esforçar para aprender os valores imperecíveis que Jesus veio nos alertar, que é o que verdadeiramente serve para nós, como espíritos imortais, é porque já passamos por essa situação desse nosso irmão, já passamos pela situação também do nosso irmão André Luiz, que veio também trazer informações sobre ele. Teve também uma vida terrena com muitas facilidades materiais, financeiras, e também teve os seus excessos devido a não ter tido o equilíbrio de se lidar com essas facilidades financeiras. Veio o desgaste físico por esses excessos, por esses abusos, veio o desencarne, através até mesmo de uma doença cometida, adquirida por esses excessos, e passou vários anos, 8, se não me engano, né, de 8 a 9 anos, lá no umbral, tendo necessidades físicas, porque como ainda está preso à matéria, sente necessidades mesmo físicas, como se necessitasse mesmo de alimentação, da mesmo tipo de alimentação, como se ainda estivesse encarnado. Fome, sede, frio, passa por todas as situações como ainda estivesse ainda encarnado. Por quê? Porque seu perispírito ainda está muito denso. Seu perispírito ainda está muito preso à matéria. Então sente as mesmas necessidades como se estivesse encarnado ainda, usando o corpo de carne. Só depois de um processo de quê, irmãos? Aquele processo de, triturar o orgulho, né? Aquele processo, tá, de aquebrantar aquele coração indiferente, aquele coração de pedra, cheio de orgulho. Depois que passar por esse processo, e aí ter realmente a noção que há um ser muito além de nós, que comanda tudo, que governa tudo e que é o Senhor de tudo, é que nós conseguimos despertar, abrir os olhos
para a espiritualidade superior. Enxergarmos esses amigos da espiritualidade superior, que trabalham em nome de Jesus, pela administração do nosso Pai Eterno e Celestial. Foi o que aconteceu com André Luiz, quando ele enxergou o nosso querido irmão Clarence, e com esse nosso irmão, que ouviu com certeza a voz do seu guia espiritual. E ele fez o que o seu guia espiritual pediu a ele. Tá? Ele se humilhou, rogou aos vassalos, rogou aos seus servidores, todos que estavam ali diante dele, aqueles rostos que vinham cobrando a ele. Né? Ele se humilhou a todos eles, pedindo perdão por tudo que ele fez a eles. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, o nosso algoz de hoje, não podemos esquecer isso, que o nosso algoz de hoje são as vítimas do passado. Os nossos cobradores de hoje, os nossos perseguidores de hoje, são vítimas do passado. Nunca devemos esquecer isso como espíritas reencarnacionistas. E o que aconteceu? Quando ele começou a notar que aqueles irmãos começaram a perdoá-lo, foi para ele, como ele coloca aqui, uma nova vida. Quando ele começou a ver os rostos cada vez mais benevolentes daqueles irmãos, foi para ele uma nova vida. O desespero foi substituído pela esperança e agradeci a Deus, como ele coloca aqui, com todas as forças da minha alma. A voz disse-me a seguir: príncipe, e eu respondi: aqui não há outro príncipe, exceto Deus Todo-Poderoso, que humilha os orgulhosos. Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Fazei de mim um servidor dos meus servidores, se essa for a vossa vontade. Veio o arrependimento, aí partiu para a expiação. E a expiação foi essa. Alguns anos mais tarde, nasci novamente, porém desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando eu ainda era criança. Fiquei sozinho no mundo e sem amparo. Ganhei minha vida como pude, ora como ajudante de pedreiro, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque dessa vez eu acreditava em Deus. Ele tinha novos valores, como muitos de nós agora estamos tendo. Os novos valores, os valores imperecíveis que Jesus veio nos trazer e nos mostrar. Com a idade de 40 anos, uma doença me tornou tolhido de todos os meus membros. E foi preciso que eu mendigasse durante mais de 50 anos, por essas mesmas terras, das quais eu havia sido senhor absoluto, que recebesse um pedaço de pão nas fazendas que possuíra e onde, por uma amarga zombaria, deram-me um apelido de senhor conde. Muitas vezes bastante feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sono, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde dominara como um déspota. Em meus sonhos, quantas vezes voltei a ver-me ali, no meio de minha antiga fortuna. Essas visões deixavam-me, quando eu despertava, um indefinível sentimento de amargura e de pesar.
mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando Deus decidiu chamar-me, eu glorifiquei, por me haver dado a coragem de sofrer sem me queixar. Essa longa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos abençoo por ter rogado por mim. E com certeza, esse irmão retornou mais adiante para reparar. Para reparar e, com certeza, utilizando de novo, porque vemos que é o que nós aprendemos através da doutrina espírita. O nosso aprendizado é esse. É aprender o equilíbrio para novamente lidar com aquele instrumento. Com certeza esse irmão vai retornar, se não já retornou, novamente na riqueza, para agora reparar, aprendendo a utilizá-la com equilíbrio. Que o exemplo desse irmão fique para nós, para que através da prática, do esforço de praticar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, possamos aprender a lidar com todas essas ferramentas que a providência divina nos oferta para utilizarmos como um progresso moral, como um progresso espiritual, com equilíbrio. Porque é só assim que iremos conseguir caminhar sempre para cima, para o alto, em direção a Jesus, em direção ao nosso Pai Eterno Celestial. Obrigado por me ouvirem. Muita paz a todos. Vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos, onde estudamos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos a Ti, Mestre amado querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade, esteja sempre envolvendo os nossos corações, abrindo, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais, possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza e que através dessa compreensão clara tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações e em nosso dia a dia. Roguemos também, Mestre amado querido, que esteja envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, abrindo-os cada vez mais para que sintam cada vez mais a presença, o amparo, as vibrações, as aspirações dos seus benfeitores e guias espirituais e que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. Roguemos por esses governantes que estão no momento em conflito, os governantes da Rússia e da Ucrânia, para que eles possam entrar num acordo com muita paz, fraternidade e harmonia, e acabar com o conflito que está havendo entre as duas nações. Roguemos também por todos os irmãos encarnados estão passando por momentos de dor, sofrimento e angústia, devido a essas doenças que estão sendo causadas por esse vírus, que está espalhado em nosso planeta, devido ao conflito que está havendo entre as nações da Rússia e da Ucrânia, e também devido a essa crise econômica e social que está havendo em nosso país e em nosso planeta. Muitos irmãos estão se encaminhando para a miséria, passando fome,
que todos esses corações sejam cada vez mais envolvidos e abertos, para que sintam cada vez mais a presença, o amparo e as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais, e que possam ser cada vez mais amparados e assistidos em todas as suas necessidades. E é assim, mestre amado querido, com os nossos corações agradecidos, que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado o nosso estudo de hoje à noite. Estudos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus.